Olá, CACDista! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do resumo semanal de notícias aqui no IDEG. E aqui vamos dar uma passada pelo que aconteceu no mundo, notícias que foram importantes, relevantes para a sua prova do CACD, para se manter informado, né? Um bom CACDista, uma boa CACDista se mantém informado. E essa semana as notícias falam principalmente sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Serão destaques no episódio de hoje o reconhecimento oficial do Estado da Palestina pelo Reino Unido, Canadá, Austrália e França. Falaremos também sobre os discursos do presidente Lula, tanto na Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão Palestina, quanto na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. É destaque também a fala do presidente Trump durante a Assembleia Geral da ONU, que fez um aceno ao Brasil com relação às tarifas e negociações. Também a notícia a declaração do presidente Gustavo Petro, que criticou os ataques a barcos no Caribe pelos Estados Unidos. E a Síria, depois de 56 anos, volta à Assembleia Geral das Nações Unidas e se encaminha para se inserir ainda mais no cenário internacional. Essas e outras notícias a gente vai escutar agora no resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Vamos lá? Reino Unido, Canadá, Austrália e França reconhecem oficialmente o Estado da Palestina. Em decisões consideradas históricas, Reino Unido, Canadá, Austrália e França reconheceram oficialmente o Estado da Palestina. Em julho, o presidente francês Emmanuel Macron deu início à mobilização ao anunciar que iria reconhecer oficialmente o Estado da Palestina durante a cúpula da ONU, que ocorreu esta semana. Na época, Reino Unido e outros aliados importantes de Israel, como o Canadá, manifestaram disposição de seguir caminho semelhante, caso a crise humanitária na faixa de Gaza persistisse. No domingo, 21, em pronunciamentos separados, Reino Unido, Canadá e Austrália se anteciparam ao grupo de nações que fizeram o mesmo essa semana na Conferência de Alto Nível sobre a Palestina, que ocorreu paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Dessa forma, o Reino Unido e o Canadá foram os primeiros países do G7, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo, a reconhecer a Palestina. Na segunda-feira, 22, a França reconheceu o Estado da Palestina, oficializando o anúncio feito em julho e se tornou o terceiro país do G7 a declarar o reconhecimento do Estado. Macron deu a declaração durante o evento sobre o fim do conflito no Oriente Médio e a solução de dois estados na região de Israel e Palestina. O evento foi presidido pela França e pela Arábia Saudita e não teve a presença de Israel e Estados Unidos, contrários à proposta de reconhecimento da Palestina e do estabelecimento da solução de dois estados. Lula discursa na Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão Palestina e a implementação da solução de dois estados. No dia 22 de setembro, em Nova York, o presidente Lula fez o discurso em defesa da Palestina na Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão Palestina e a implementação da solução de dois estados. No início da sua fala, Lula relembrou o plano de partilha, que possuía a perspectiva de dois estados, mas que apenas um havia se materializado. O mandatário ainda ressaltou que o conflito entre Israel e Palestina é o símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. O presidente ainda criticou o poder do veto na ONU, chamando inclusive de tirânico. Alegou que o poder de veto vai contra a razão de ser da ONU e bloqueia a admissão do Estado da Palestina como membro pleno. O discurso de Lula também chamou atenção para o genocídio em Gaza e a razão de se juntar à África do Sul ao caso apresentado à Corte Internacional de Justiça. Lula foi enfático em retratar o cenário de Gaza não apenas como o extermínio de um povo, mas também uma tentativa de aniquilamento do sonho de uma nação. Além disso, o brasileiro defendeu a existência tanto do Estado palestino como de Israel e saudou os países que já reconheceram a Palestina. Por fim, o presidente Lula convocou a Assembleia Geral para exercer a sua responsabilidade diante da omissão do Conselho de Segurança e afirmou que assegurar o direito de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentimento coletivo de humanidade. Ainda sobre o assunto, no dia 24, por meio de uma nota à imprensa, o governo brasileiro saudou França, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, Malta e Mônaco pelo reconhecimento da Palestina. De acordo com a nota, 159 países já expressaram o reconhecimento e instou os demais países a realizarem também.
Além disso, o governo assinala que a viabilidade da solução de dois países depende de um cessar-fogo em Gaza, libertação de reféns, acesso desimpedido à ajuda humanitária e retirada das forças remanescentes do território. Discurso do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas. No dia 23 de setembro, em Nova York, o presidente Lula abriu os trabalhos da 80ª Assembleia Geral da ONU e proferiu um discurso sobre soberania, democracia, meio ambiente e multilateralismo. A reunião da Assembleia das Nações Unidas, de número 80, teve como tema, abre aspas, juntas e juntos somos melhores. Mais de 80 anos a serviço da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Fecha aspas. As bodas contaram tradicionalmente com o Brasil realizando o primeiro discurso. O presidente Lula iniciou sua fala mencionando a própria ONU, que apesar de ser uma expressão de paz e da prosperidade, está ameaçada e que o multilateralismo está em crise, devido a ataques à soberania, tarifas arbitrárias e intervenções unilaterais. O mandatário ainda trouxe ao palanque a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por atentado contra o Estado Democrático de Direito e mandou o recado: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Além disso, ele celebrou a saída do Brasil do mapa da fome em 2025 e reafirmou que a única guerra que todos podem sair vencedores é a guerra travada contra a fome e a pobreza. Ao tocar no tema sobre internet, o presidente brasileiro ressaltou que a internet não pode ser uma terra sem lei e que regulá-la não é uma forma de restringir a liberdade de expressão, mas garantir que crimes do mundo real sejam igualmente tratados no ambiente virtual. Foi mencionado também o Pacto Digital Global, aprovado ano passado pela mitigação dos riscos da inteligência artificial. Sobre os atuais conflitos globais, o brasileiro disse que o conflito entre Rússia e Ucrânia não terá solução militar, mas que era preciso pavimentar caminhos para a solução realista. Sobre a Palestina, Lula evidenciou o uso desproporcional e ilegal da força, o genocídio em Gaza, a morte de mulheres e crianças e fez uma fala simbólica ao mencionar que o direito humanitário internacional e o mito da superioridade ética do Ocidente estariam ali sepultados também. Também ressaltou a importância do reconhecimento da Palestina, que foi defendida por mais de 150 países, mas foi vetada pelos Estados Unidos. No campo ambiental, Lula mencionou a COP30, que ocorrerá em Belém, e afirmou que o mundo iria conhecer a realidade da Amazônia e reforçou o lançamento do Fundo Tropical para Sempre, que possui o objetivo de remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. No âmbito comercial, alertou a urgência de reformar a OMC em bases modernas e flexíveis. E por fim, o presidente afirmou que o século XXI será cada vez mais multipolar, que a voz do Sul global deve ser ouvida e que a missão histórica dos membros da ONU é torná-la novamente portadora de esperança e promotora da igualdade, da paz, do desenvolvimento sustentável, da diversidade e da tolerância. No dia 23 de setembro, em Nova York, durante a reunião da Assembleia das Nações Unidas, o presidente Donald Trump citou que iria se encontrar com Lula na próxima semana. Apesar de problemas técnicos com o teleprompter, Trump discursou por quase uma hora, defendendo seus trabalhos como presidente dos Estados Unidos e suas percepções sobre os atores globais. Segundo Trump, ele encerrou 7 guerras, conseguiu tornar Washington uma cidade pacífica e zerou a entrada de imigrantes pela fronteira sul do país. O presidente estadunidense também teceu críticas à ONU, dizendo que a organização promove um ataque aos países ocidentais e às suas fronteiras, destinando recursos financeiros para apoiar imigrantes que se dirigem aos Estados Unidos. Outros comentários foram feitos à Europa. Segundo o republicano, as ideias sobre imigração e sobre energias renováveis serão a morte do continente europeu. No tocante à guerra da Ucrânia, afirmou que a recusa do presidente russo Vladimir Putin em cessar o conflito está sendo negativa para a imagem da Rússia. Ademais, a surpresa da ocasião foi a menção de Trump ao Brasil, que afirmou que o país sul-americano estava indo mal e que continuaria desse modo. Depois, completou que o país iria fracassar sem os Estados Unidos, como os outros fracassaram. O mandatário, em uma tentativa de justificar as atuais tarifas impostas ao Brasil, alegou que no passado os Estados Unidos sofreu com tarifas injustas impostas pelo Brasil, mas não especificou em nenhum momento quais seriam essas tarifas. Apesar disso, Donald Trump afirmou que, embora tenha encontrado Lula rapidamente,
marcou um encontro para a próxima semana e que sentiu uma, abre aspas, química entre os dois, fecha aspas. Disse ainda que, abre aspas novamente, ele gostou de mim, eu gostei dele e eu só faço negócios com pessoas que eu gosto, fecha aspas. Sobre a reunião entre os dois mandatários, no dia 24, em uma coletiva de imprensa, Lula foi questionado sobre a possibilidade de ser constrangido por Trump, como aconteceu no passado com Volodymyr Zelensky. Em resposta, Lula disse que os dois são homens de 80 anos e que acha que vão conversar como dois seres civilizados, sem espaço para brincadeiras. Lula ainda afirmou, abre aspas, vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos e ele certamente vai tratar com o respeito que eu mereço por ser presidente da República Federativa do Brasil. Fecha aspas. O presidente brasileiro ainda confirmou que realmente aconteceu uma química entre os dois e que essa relação é muito importante. Além disso, Lula disse que torce para que dê certo, pois as duas nações são as duas maiores democracias do continente americano. Gustavo Petro critica ataques a barcos no Caribe pelos Estados Unidos. No dia 24 de setembro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez uma declaração à BBC sobre os ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe. Desde agosto, os Estados Unidos empenham-se no combate ao tráfico de drogas na América Latina e Caribe. A operação iniciou com o envio de navios de guerra, submarinos e aviões espiões ao território com a justificativa de combater os cartéis de tráfico. No começo de setembro, dia 2, os militares americanos atingiram uma embarcação da Venezuela e, segundo o presidente Trump, 11 pessoas morreram. O presidente norte-americano ainda afirmou que o ato seria um aviso a qualquer pessoa que pensasse em transportar drogas aos Estados Unidos. No dia 15, os Estados Unidos abateram uma segunda embarcação e no dia 17, Trump afirmou que uma terceira havia sido eliminada. O presidente alega que esses barcos estavam circulando no litoral venezuelano e transportavam drogas. Como resposta à movimentação na área, o presidente Petro fez uma declaração à BBC se posicionando sobre os ataques. O mandatário colombiano alega que não deveriam ocorrer mortes e questiona por que lançar mísseis, se poderiam simplesmente interromper o barco e prender a tripulação. Além disso, o presidente ressalta que possui um longo histórico de colaboração com agências americanas sobre a apreensão marítima de cocaína e que ninguém jamais havia morrido antes. Petro acusou que o princípio da proporcionalidade foi violado e que os ataques são atos de tirania. Ainda disse que se descobrirem que colombianos foram mortos nesses ataques, pediria processos criminais contra autoridades americanas. Em resposta à entrevista do presidente colombiano, a Casa Branca defendeu Trump afirmando que o republicano está preparado para usar todo o poder americano para impedir que as drogas inundassem o país e que levaria os responsáveis à justiça. Síria volta ao cenário internacional. Cada vez mais integrada à comunidade internacional, o atual presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, se tornou o primeiro líder sírio a discursar na Assembleia Geral da ONU após 58 anos. Apesar do passado ligado aos grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico, o ex-terrorista subiu ao púlpito e discursou nesta quarta-feira, dia 24. Até o ano passado, o líder sírio era classificado como terrorista por boa parte da comunidade internacional, inclusive pelos Estados Unidos. No início da década de 2010, quando era afiliado à Al-Qaeda, al-Sharaa chegou a ser preso por forças norte-americanas no Iraque. Na prisão de Camp Bucca, localizado em uma das bases militares na fronteira com o Kuwait, fez ligações que o levariam a se juntar anos mais tarde ao Estado Islâmico. Por anos, o presidente da Síria atuou pelo grupo jihadista e foi comandante da organização Frente Nusra, filiada do Estado Islâmico na Síria. Os laços com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico se encerraram por volta de 2017, quando al-Sharaa anunciou a criação do Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, grupo responsável pela investida militar que derrubou Bashar al-Assad no último ano. Apesar do passado ligado ao jihadismo, incluindo o grupo responsável pelo ataque de 11 de setembro no World Trade Center, al-Sharaa recebeu sinalizações positivas desde que chegou ao poder. Uma das mais notórias partiu do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, em julho deste ano.
Na ocasião, o mandatário norte-americano se reuniu com o presidente sírio na Arábia Saudita e anunciou o fim das sanções contra a Síria. E assim a gente termina mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo, inclusive no YouTube. Segue a gente, curte e compartilha com quem também está na missão do CACD e aproveita o conteúdo. Obrigado pela companhia até aqui, bons estudos, foco total e até a próxima semana.